Fala galera, sextou e vamos analisar alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Bom gente, o primeiro jogo que eu vou analisar é Atlético Mineiro e Bahia. O Atlético Mineiro hoje é o quarto colocado com 27 pontos, né? 5 pontos a diferença do Atlético hoje para o líder da competição, que é o Santos. O Atlético está muito bem, né? Está na Copa Sul-Americana e também, né, no Campeonato Brasileiro. E o Bahia hoje é o 10º colocado com 21 pontos, né? Acho que o Bahia para título não, o Bahia almeja, pode sim pensar na Libertadores. O Bahia tem um bom elenco, tem um grande treinador, né? Teve uns altos e baixos dentro da competição, começa a subir de produção. O Bahia é uma equipe muito boa, muito bem armada pelo Roger. Vai pegar um Atlético. O Atlético tem um bom elenco, o seu treinador também é um treinador jovem, que começa a conhecer cada vez mais a sua equipe. O Atlético Mineiro tem uma curiosidade que é incrível. O último título do Atlético Mineiro foi em 71 brasileiro. Você imagina, 71, 81, 91, 2001, 2011. Gente, são 39 anos, quase esse ano vai fazer que o Atlético não ganha o Campeonato Brasileiro. Eu falo isso porque o Atlético tem uma torcida maravilhosa, apaixonante. Ao longo desses quase 50 anos, o Atlético teve grandes times. E de uns anos para cá se preocupou mais, normal, em ganhar uma Libertadores. Ganhou a Libertadores com méritos, né, capitaneado e coordenado pelo Ronaldinho, né, que foi sua grande contratação. Mas eu acho que o Atlético precisa pensar um pouco mais forte em relação ao Campeonato Brasileiro. É muito tempo. Ganhar um brasileiro é muito difícil. Eu venho falando isso. Você vê o exemplo do Atlético Mineiro. São quase 50 anos. É muito tempo sem ganhar um título brasileiro. Pela capacidade, pela sua torcida apaixonada, pelo apoio incondicional, pelos dirigentes que já passaram, os grandes jogadores que passaram. Eu acho que tem que, sim, pensar e se preocupar nesse brasileiro. Esse ano eu coloquei 6 a 7 equipes lutando para o título. A partir desse comentário que eu estou fazendo, do primeiro ao sexto, e ali entra um pouco o Inter, um pouco, né? Quer dizer, Flamengo, Palmeiras, Santos, o próprio Atlético. Então essas equipes, para mim, elas lutam pelo título, sim, né? E o Atlético pode lutar, tem um bom elenco. Não se fala muito no Atlético, mas eu acho que o Atlético tem capacidade para ganhar, tem força para isso, tem torcida para isso. Acho que o Atlético tem que pensar um pouco na sua força dentro do Campeonato Brasileiro e com o apoio da sua torcida. Isso é fundamental. Os jogadores acreditarem mais, a sua torcida acreditarem mais, fazer bons jogos, né, como vem fazendo no Campeonato Brasileiro, e pensar nesse título. E o Bahia, como eu falei, o Bahia, para mim, é uma equipe que vai lutar sim. Pode pensar, por que não a Libertadores? Uma Libertadores com 6, que pode ser 7, que pode ser 8, você não sabe o que é que pode acontecer. Então eu acho que o Bahia, pelas contratações, pelo treinador que tem e pela torcida que tem, pode sim pensar no Libertadores. Bom galera, o primeiro jogo que eu vou analisar desse domingo é Santos e Fortaleza. O Santos, em primeiro lugar, vem de 2 derrotas, né? É claro, às vezes há uma pressão em cima do Santos. O Santos hoje só disputa uma competição, que é o Campeonato Brasileiro, uma equipe que vem descansada de alguns jogos, né? Mas perdeu, né? Perdeu o clássico, né? Diante do São Paulo. Perdeu também para o Cruzeiro, né? Teve a infelicidade de perder um jogador no início do jogo e aí as coisas se complicaram. Mas tem um bom time, tem um bom treinador, um treinador que a cada jogo conhece sua equipe. Eu acho que no último jogo contra o Cruzeiro ele fez algumas mudanças. Eu não gostei particularmente, é claro, mas a gente não está no dia a dia. Ele conhece bem seu elenco, mas é um baita treinador. E o Santos vem lutando. Um time que joga da bola, um time que não é violento, um time que busca o gol, né? Espera um grande jogo, jogando na sua casa com o apoio da sua torcida. Torcida santista, eu já joguei lá, é fundamental lotando seu estádio. O Santos é líder, gente, da competição, mesmo perdendo 2 jogos. Mas o Santos, né, é líder dessa competição, é importante somar pontos cada vez mais, né, e joga do Fortaleza. O Fortaleza que perdeu em casa, né, o último jogo diante do Internacional. O Fortaleza tem 17 pontos, né, precisa somar pontos. Nesse primeiro turno é fundamental você ganhar jogos. É uma equipe perigosa, não é uma equipe boba não. O Santos praticamente é imbatível no seu campo, mas o Fortaleza tem um contra-ataque forte, jogadores com qualidade. O Santos precisa abrir o olho. Vai ter a pressão da torcida, é claro, pelas 2 derrotas, ter que fazer um gol rápido, e isso é o que o Fortaleza quer. Esse ímpeto do Santos em atacar e deixando espaço para que Fortaleza busque esse contra-ataque. Um jogo equilibrado, mas eu acho que o Santos tem um favoritismo
por jogar no seu campo e com o apoio da sua torcida. Bom, gente, o jogo que eu vou falar agora é Ceará e Flamengo. O Ceará joga do seu campo, né, diante de um Flamengo que hoje é o vice-líder com 30 pontos, né, e joga diante de um Ceará que hoje a sua colocação, o Ceará está bem, o Ceará no campeonato, né? O Ceará conseguiu boas vitórias, conseguiu ganhar o clássico, perdeu de 1-0 do São Paulo, teve um pênalti, para mim foi pênalti claro do Ceará no jogo contra o São Paulo, mas enfim, o VAR e o árbitro não deu, mas fez um bom jogo contra o São Paulo. O Ceará é uma equipe hoje que é 11ª, tem 20 pontos, precisa somar cada vez mais pontos, né, nesse primeiro turno para ficar um segundo turno, não digo mais tranquilo, mas conquistar algumas somas de pontos importantes. Para mim o Ceará ele luta para uma Sul-Americana, por que não? Acho que tem condição para isso, né? Uma boa equipe, muito bem treinada. Tive no jogo lá, antes desse jogo contra o São Paulo, contra a Chapecoense, o Ceará jogou muito bem taticamente, bem armada com a Edson Moreira. É uma equipe que trabalha bem a bola, que tem jogadores fortes na frente. E o Flamengo que está em 2 competições. O Flamengo tem a Libertadores, né? Esse jogo dificílimo, né, que o Flamengo tem diante do Inter, e o Flamengo também tem o Campeonato Brasileiro. O Flamengo não pode deixar as equipes se distanciar. E não está deixando. O Flamengo tem um grande elenco. Do meio para frente é um equipaço, jogadores de alto nível, ali se pode revezar. Alguns jogadores que estão machucados podem voltar, e isso ajuda o treinador, né? Rodrigo Caio, o Everton Ribeiro, enfim, jogadores que são importantes. O Diego não joga mais esse ano, mas a qualidade do Vitinho voltando, a qualidade do time do Flamengo é enorme. O Flamengo sim pode e tem condição de lutar pelas duas competições, sim. Acho que o Flamengo é forte, tem seu treinador. É como eu falo, eu acho que o torcedor do Flamengo ele tem que estar empolgado, ele tem que estar feliz com as últimas atuações do Flamengo. Mas pé no chão. Por que eu falo pé no chão? O treinador que chegou agora está conhecendo o futebol brasileiro. Eu vi uma declaração dele que ele falou, gente, eu pensei que o mais importante aqui era ganhar o brasileiro, não é a Libertadores. Então o que é que ele quis dizer com isso? Ele vai partir tudo para a Libertadores. Não é que ele vai esquecer do brasileiro. Acho que o Flamengo é fortíssimo nas 2 competições. Mas ele ficou surpreso. Então é um Flamengo forte, o Flamengo precisa ganhar junto do Ceará motivado. Tenho certeza, um estádio lotado e o Ceará lá do seu campo é uma equipe fortíssima, tem demonstrado isso dentro da competição, dentro do Campeonato Brasileiro, um grande jogo. Bem, e para concluir o jogo de domingo, Vasco e São Paulo. Um Vasco que vem de uma derrota avassaladora, né, diante do Flamengo, né, mas é muito difícil você falar, o Vasco jogou bem. Não é que o Vasco jogou bem, o Vanderlei tem alguns problemas sérios de contusão, não contou com alguns jogadores, mas dentro do que se tinha, eu acho que jogou bem sim. Teve os 2 pênaltis, perdeu os 2 pênaltis, mas teve a chance. Se mata aquilo ali, 4-3, resultado justo, né? E até se você pegar um gol do Flamengo, o 4º gol, é um pênalti que se perde, um contra-ataque que se tem, e aí se faz o 4º gol. Então eu acho que faz parte do jogo. O Flamengo mereceu a vitória, sim, mereceu, pela qualidade que tem o Flamengo naquele 4-1, mas o resultado foi um pouco elástico daquilo que o Vasco pôde apresentar. O Vasco com o Vanderlei Luxemburgo é um outro time. O Vasco hoje é uma equipe que marca muito bem, marca muito forte. Alguns jogadores se falam aí na volta, né, alguns jogadores mais experientes, né, o Rossi aí talvez, né, também voltando. São jogadores que vai contribuir, que vai ajudar o que pensa o Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que esse sonho do Vascaíno, o Vasco hoje é uma equipe que tem 17 pontos. O Vasco, mesmo perdendo, não entra na zona de confusão, fica próximo, mas não entra, mas precisa se distanciar. E uma vitória vai a 20 pontos. Seria muito bom para o Vasco da Gama. Agora, pega um São Paulo muito motivado. Um São Paulo que, com a chegada do Daniel, o Ranfran, são jogadores que dão um patamar forte ao São Paulo. São Paulo é um daqueles 6 clubes que eu falei, favorito ao título sim, junto com o Corinthians, contra o Flamengo, enfim, com alguns clubes, Santos, que estão aí lutando pelo título. E eu acredito, Atlético Mineiro, eu acredito que o São Paulo vai ser muito forte nesse jogo. São Paulo marca muito bem, né? O Cuca gosta dessa intensidade e ele tem, nos últimos jogos, se eu não me engano, são 4, 5 jogos já invictos. Do São Paulo é uma equipe que vem crescendo dentro da competição e vem forte, né? Não vem pisando no freio não. O São Paulo sabe também que para encostar cada vez mais nesses adversários, né, que estão aí lutando com ele pelo título, precisa estar colado, não deixar distanciar muito. E é como eu te falei, a chegada do Daniel, a qualidade que ele deu a esse time, o Ranfran, e tantos jogadores, outros do próximo jogo, você vê jogadores da base jogando, eu fico muito feliz quando isso acontece, com o Vasco também colocando esses garotos da base. Isso é um foco importantíssimo. Eu tenho brigado
sistematicamente, sempre que eu posso falar, a esperança dos clubes brasileiros estão na base. O Vasco tem que fazer isso e mais forte. O Vanderlei tem dado a oportunidade, mas dá cada vez mais. O Vasco tem jogadores que podiam estar da base em cima, lutando por uma titularidade, e o São Paulo não. Já começa esse ano mudar esse patamar, mesclando juventude. E o último meio campo foi o Luan, né, Lisieiro, você vê, né, são garotos. Né? E eu me recordo, eu estava ano passado, a estreia desse jogador, e a gente ganhando do Cruzeiro lá, o São Paulo, foi um 1-0, e o meio campo foi Luan e Lisieiro, esses dois garotos. Então nesse jogo, já mais experiente, começa a ter uma forma, né? Então o São Paulo começa a dar a oportunidade a essa garotada, e é isso que tem que fazer, não ter medo, ponha os garotos. Tenho certeza que esses garotos vão dar muita alegria. Mas isso não é São Paulo e Vasco, não. Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio, todos os clubes do futebol brasileiro, as equipes do Nordeste, o Bahia, tem oportunidade, coloca a garotada. Essa garotada, eu tenho certeza, com o tempo, com a evolução, vão crescer cada vez mais, e é isso que o Brasil precisa. Né? Desses garotos que são criados na base, eles conhecem o clube mais do que muitos, às vezes, jogadores que vêm e não conhecem a história desses clubes. Então, são equipes que têm qualidade, são equipes boas, mas mesclando com a base, a tendência é um crescimento. Espero um grande jogo, grandíssimo jogo entre Vasco em São Januário. A top vai estar lotado. Aí a gente falou, apoio da torcida sempre do Vasco. Amigo, em São Januário vai ter sempre esse apoio. A equipe está lutando, a equipe está aguerrida. O São Paulo vem no grande momento. Esperamos um grande jogo.